Ah, eu vi um anjo, ele me tirou, e ele olhou para mim e falou assim: boa noite, eu vim da parte de Deus, tirar você desse buraco. Eu estou falando com você por meio do anjo. Porém, não é o falar revelador de Deus. Lembremos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, ele disse: olha, mesmo que um anjo, e não é vindo da parte do diabo não, um anjo vindo da parte de Deus, vos pregue, vos ensine outro evangelho, que não temos ensinado, que esse anjo seja amaldiçoado. Ele é um maldito. Olha, quando ele diz, mesmo que nós quem? Nós apóstolos. Se nós apóstolos amanhã decidirmos pregar um evangelho diferente, não vá nessa onda de que, não, mas é Paulo que está dizendo isso. Mas o evangelho, ele foi entregue, Judas capítulo único, versículo 3, o evangelho, a verdade de Deus, ela foi entregue de uma vez por todas. Ah, é porque apareceu um anjo, eu estava em jejum, 40 dias orando no monte, e de repente apareceu um anjo vindo do céu e me entregou um outro evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero nem ler esse outro evangelho. Não, mas é porque eu fui arrebatado e eu ouvi palavras inefáveis, que no tempo de Paulo não era lícito ao homem referir, mas agora Deus disse, já pode revelar. Mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue. Quando diz respeito ao falar de Deus para revelar a Ele próprio e a sua obra e a sua economia e o seu propósito eterno, Deus falou por meio de anjos. Os anjos desempenharam um papel muito grande. Vocês acham que quando foi lá em Abraão e chegaram aqueles 3 homens, a quem lá é chamado de Deus, inclusive, sabe que era Deus, o eterno, o absoluto, o infinito, aquele que homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, que estava na casa de Abraão? Evidentemente que não era. Ali nós temos o quê? 3 anjos. Lógico que um deles, chamado de Senhor, chamado de Deus, chamado de Iavé, inclusive, ele vai ser identificado, nós veremos isso talvez no estudo que vem. Ele é identificado como sendo o anjo do Senhor. Mas é o anjo. Lógico, é o Logos encarnado, ou o Logos pré-encarnado, mas é o anjo do Senhor. Ele está ali falando com Abraão, como também é dito em vários outros lugares. Vocês podem encontrar também em Êxodo capítulo 3, quando Moisés falou com Deus, lá no Monte Sinai, ou que seja o Monte Horebe, é o mesmo monte. Na sarça ele viu, diz que ele viu o Senhor, e ele respondeu, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas leia o texto, vamos verificar na ocasião própria, como ele é dito bem claramente, que referia-se ao anjo do Senhor. De todo modo, então, o certo é que a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela foi sendo revelada por meio da criação, por meio de anjos, por meio de profetas. Foi passando até chegar no Filho. O Filho é a palavra consumada de Deus. O Filho é a palavra encarnada de Deus. O Filho é a palavra final de Deus. Não há falar de Deus depois de Cristo. Mesmo que ainda haveria de vir o Espírito da verdade, que haveria de nos conduzir a toda a verdade, esse próximo estágio não acrescenta, não soma algo à pessoa de Cristo, antes amplia a visão acerca do Cristo final, do falar final, da palavra final, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Os irmãos entendem isso? Então, mesmo que viesse um anjo hoje, para nos querer acrescentar, não tem jeito, Deus não fala por meio de anjos. Como também não pode falar por meio de profetas, porque se ele falou por meio de profetas e falou por meio de anjos, e Cristo é o falar final, então nenhum profeta pode dizer alguma coisa depois de Cristo. Cristo é a palavra final, portanto, Deus não nos fala mais acerca dele e da sua pessoa, no sentido de
acrescentar algo na revelação progressiva. Não nos fala nem por meio de anjos, nem por meio de profetas.